Muito bem, vamos continuar com a quinta parte da mensagem, né? A quinta parte da história da mensagem da Vara do Pastor. Bem-vindo mais uma vez a esse estudo. Todos aqueles que estão abraçando essa mensagem também, tanto no Brasil como na África Portuguesa, no Portugal mesmo, e irmãos que estão estudando. Parabéns para todos vocês por estar estudando e fazendo como os bereanos. Não para você engolir tudo o que você está ouvindo, mas para você analisar com a sua mente de maneira crítica, né? Para analisar criticamente tudo o que está sendo dito, não para você rejeitar também. É analisar. E que diz a palavra de Deus? Examinar tudo e retende o que é bom. Então seja bem-vindo mais uma vez a um estudo, essa parte ali, sobre a história da mensagem da Vara do Pastor. Muito bem. Vamos seguir agora com a Wikipédia. Wikipédia que vai explicar o nome davidiano de onde surgiu, né? Vai explicar, né? Com certeza vai citar a vara, né? Bom, o nome davidiano que deriva do nome do rei do antigo Israel é acrescentada a esta associação em razão dos seus seguintes aspectos. Em primeiro lugar, dedica-se ao trabalho de anunciar e fazer surgir a restauração, como previsto em Oséias capítulo 1, verso 11, Oséias capítulo 3, verso 5, do reino antitípico de Davi, sobre o trono do qual Cristo, filho de Davi, deverá sentar-se. Ou seja, Jesus vai sentar sobre o trono de Davi, né? Ele é filho de Davi, né? Vamos seguir aqui. Em segundo lugar, propõe-se a ser os primeiros dos primeiros frutos dos vivos, a vanguarda dentre os atuais descendentes daqueles judeus que compuseram a igreja cristã primitiva. Com o surgimento desta vanguarda e o seu exército, os primeiros frutos, dos quais são eleitos os 12.000 de cada uma das 12 tribos de Jacó, os 144.000, que estarão no Monte Sião com o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, verso 1, capítulo 7, verso 2 a 8, Apocalipse 14, verso 2 a 8, já falei para isso. Falei a referência, né? Então, de aí começa o reinado de Davi antitípico. Então, esse Davi antitípico não é o David Koresh, com certeza que não, ok? É a restauração do reino de Cristo, ok? Do reino antitípico de Davi, sobre o qual Cristo, o filho de Davi, deverá sentar-se. Tá certo? Esse aí, assim que o Victor descreveu isso. Nada de um louco, nada de um fanático, é a restauração do reino davidiano, sobre o qual Cristo, o filho de Davi, deverá sentar-se. Você tem algum problema com isso? Você crê que isso está na Bíblia? Que Cristo é o filho de Davi? Que ele mesmo vai ser o rei, que vai sentar sobre o trono de Davi? Não é isso que diz Isaías capítulo 9? Que nasceu um filho e sobre ele está o principado. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. Aquele verso que todo mundo lê no Natal, embora Natal, a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com dezembro, mas cada ano, não é isso que as pessoas leem? Eu vou ler para vocês, porque parece que as pessoas sofrem de amnésia. Quando falam de trono de Davi, reino de Davi, o reino davidiano, eles querem mostrar que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Será que eles esquecem tão rápido um texto que todo mundo lê quando chega os dias de Natal, embora Jesus não nasceu em dezembro? Vamos ler o que diz aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino
para o firmar e o fortificar com juízo o zelo do Senhor dos Exércitos, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus estaria sentado sobre o trono de Davi. É essa a mensagem que a vara prega. A restauração do trono de Davi, sobre o qual Jesus vai sentar. Irmão, se você está contra isso, você está fazendo nada mais, nada menos do que fazer a obra do diabo. Se você está contra essa profecia, restauração do trono do reino de Davi, sobre o qual Jesus vai sentar, como a Wikipédia está citando ali, uma declaração de UTF, se você está contra essa declaração baseada na Bíblia, e eu acabei de ler Isaías 9, verso 6 e 7, se você está contra isso, você está se identificando com o dragão. Você até pode ser chamado um adventista ou um cristão, você até pode ter um nome, mas infelizmente você está se identificando com o próprio diabo. Então, antes de você começar a falar como um papagaio, repetir coisas que você não entende, pesquise, faça a tua tarefa. Vai lá, pega a sua Bíblia, estude. Parece que as pessoas sofrem de amnésia. É um analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Bíblia na mão, sabem ler, têm uma mente para pensar e sem pesquisar falam em bobagem. As pessoas têm, infelizmente, mas não é de admirar porque todos aqueles que rejeitam uma verdade, aí vem o diabo e coloca a mentira na boca dele. Agora você vai descobrir se o nome davidiano é um nome inventado por mim, por Victor, ou por David Koresh, aquele fanático que morreu lá. É inventado? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. O nome davidiano, que deriva do nome do rei do antigo Israel, é acrescentada a esta associação em razão dos seus seguintes aspectos. Qual é o aspecto? O aspecto está em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu. Quem é esse menino? É Jesus, Filho de Deus. O nome seria, o nome dele, desse menino, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reinado, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E o diabo diz que não, e a igreja adventista do sétimo dia está atacando o trono, o reino do Davi, o reino sobre o qual o filho de Davi, Jesus Cristo, deverá sentar-se. Cada vez que tu vê um líder da igreja que diz davidiano tem a ver com fanático David Koresh, desse povo que anda como louco falando coisas com coisa, não está sendo um servo de Deus, está sendo um instrumento do diabo para atacar o estabelecimento do reino de Davi, sobre o qual deverá sentar-se Cristo, que é o filho de Davi. Infelizmente, eu devo dizer isso para vocês, porque talvez até alguns pastores, por falta de estudo, porque muitas vezes não tem tempo para administrar, para correr atrás com as coisas da igreja, reunião aqui, reunião para lá, reunião da associação, reunião com comitê da igreja, reunião, liderança. Então, às vezes não tem tempo, eu entendo a situação. É um corre-corre da vida. Eu não vou crucificá-los, não vou criticá-los, é o trabalho deles.
São milhares e milhares de membros, eles têm que administrar, quem tem que cuidar. E alguém tem que cuidar da igreja do Senhor. Não é pecado ser um pastor, não é pecado ser um ungido na casa de Deus para cuidar das coisas de Deus. Não é um pecado. Agora, o pecado é você, por falta de tempo, não faz a sua tarefa e começa a criticar algo que você ainda não conhece. Esse é um pecado. O nome davidiano vem daí, meus irmãos. Vem daí, não tem nada a ver com fanatismo, com dizer que davidiano está contra a igreja adventista. Não, não, não. Mentira. Pelo menos aqueles que estudam os escritos originais de Victor. Agora, se você vai em outra fonte, Ramo Davidiano, David Koresh, Benjamin Roden, aqueles escritos lá da mulher de Utef, quando ele morreu, né? A mulher também saiu do caminho. Aí se você vai pesquisar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, você vai achar bastante, né? Bastante coisas absurdas. Ô irmãos em Laodiceia, não fale mais contra o reino de Davi. Não fale mais contra o reino davidiano. O nome davidiano vem de Davi e Jesus é o filho de Davi. Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, verso 19. Vou ler para vocês aqui. Deixa eu ler aqui. Desculpa fazer esse intervalo no estudo, porque eu vejo Satanás atacando Jesus através dessas acusações de pessoas incautas, que não estudaram, que em certo grau eles se tornaram analfabetos funcionais, analfabetos voluntários. Sabem ler, sabem pesquisar, mas não fazem. E repetem coisas que não tem nada a ver. Veja só o que diz Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Que igrejas? As 7 igrejas que está em Apocalipse capítulo 2 e 3. E a última igreja é a Laodiceia, que simboliza a igreja adventista do 7º dia. A última das 7 igrejas. O nome diz igreja do juízo. A igreja que tem a mensagem, temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ela é a igreja de Deus, nada com a igreja de Babilônia. Ela é a igreja de Deus. Jesus está falando a ela também, para testificar estas coisas nas igrejas. Quais são as coisas? O quê? Jesus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Se Jesus é a geração descendente da geração, ou seja, semente de Davi, Jesus é um davidiano. Ah, sim, você pode se ofender, mas sim. Geração do Brasil, o quê? Eu sou da semente do Brasil. Você é brasileiro. Eu sou do Brasil, sou brasileiro. Eu sou da geração de Davi, davidiano. Ou geração davídica. Semente davídica, semente davidiano. E aí vem o nome. Wikipédia está dizendo de onde vem o nome. E aí, você vai seguir criticando? Fazendo trabalho do diabo? Criticando a geração de Davi? Tomara que não, né? Mas tudo bem, se você quiser continuar na mentira, criticando a geração de Davi, então se prepare para ser queimado com o diabo depois do milênio. Você não estará na Nova Jerusalém. Você não estará com o Davi da Bíblia. Você não estará com o filho de Davi, que é Jesus. Você não estará com aquele que diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele é davidiano. Você não estará com ele, que é o filho de Deus. Estará com o diabo que combateu Davi, que queria matar Davi com Golias. Você estará com Golias. Estará com Golias, queimando com Satanás, e você virará pó debaixo dos pés dos verdadeiros davidianos que aceitaram Jesus, que é o filho de Davi.
ponto final. Ponto final. Basta de mentira. Basta de mentira. Ou irmãos, qualquer um pode pegar um microfone lá e tentar iludir o povo que não lê mesmo, muitos analfabetos funcionais, não leem, tem preguiça de ler, tem preguiça de pegar a Bíblia, não tem nada. Tanto assim que nem lê a escola sabatina, uma página por dia, não lê nada, o povo não está nem aí. O povo não está nem aí. E aí não lê, não faz nada, vem um pastorzinho que também não tem tempo, coitado, né? Não tem tempo, tem reunião lá na associação, reunião lá para fazer comitê de igreja, reunião. E coitado, fica sem tempo para se preparar e vem pegar o microfone e diz: ei, cuidado com davidianos, cuidado com davidianos. Ei, rapaz, quem é esse davidiano? O que significa davidiano? De onde vem essa palavra? A única coisa que eu sei, o ódio contra a palavra Davi não pode vir da Bíblia de Davi. Davi, o salmista. O ódio não pode vir da Bíblia. E essa palavra não é de David Koresh, porque existia antes. A palavra davidiano existia antes que ele nascesse. Então nada a ver com ele. Tira ele do caminho. Então esse ódio deve vir de Satanás. E cada um que fala contra esse nome hoje, sem saber o que é realmente, está fazendo a obra do próprio Satanás. Me desculpe. Tá? Me desculpe. Mas em nome do Senhor Jesus, que é a raiz e a geração de Davi, em nome do poderoso Deus de Jacó, os inimigos do reino de Davi serão derrotados, virarão pós aos pés dos santos, e os santos estarão com Davi, com Jesus, filho de Davi, no reino de Deus. E Satanás, tanto com Golias, que queria matar Davi, estarão de lado de fora da cidade, sendo queimados, virando pó aos pés dos santos. Aleluia! Eu posso desaparecer. Eu posso, por um pecado, por alguma decisão da minha vida, não estar no reino de Davi, porque sou humano. Nós erramos. Mas pela graça de Deus, eu sei que esse reino há de estabelecer, que o Filho de Deus, Filho de Davi, Cristo Jesus, estará sentado sobre o reino de Davi, reino davidiano. E os fiéis de Deus, e pela graça e misericórdia de Deus, eu estarei ali. Pelo sangue do Cordeiro. E Satanás e toda a mentira que as pessoas estão falando hoje contra esse nome, ficarão eternamente derrotados, envergonhados, confundidos, e virarão pó, cinza, debaixo dos pés dos santos filhos de Deus. Amém. Amém. Com esse intervalo, vamos seguir agora com um relato da Wikipédia. Me desculpe por a empolgação, porque eu sei que, quer você acredite ou não, isso vai acontecer. Mais uma vez, quer você acredite ou não, isso vai acontecer. Cristo, o rei, o filho de Davi, da descendência davidiana, Apocalipse capítulo 22, 16, vai sentar sobre o trono de Davi. Ok? Isso não é o decreto do Joseph, de Victor, de fulano. É o decreto do eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó, registrado num texto que muitos leem cada Natal, né? Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Ele vai assentar sobre o trono de Davi. Ponto final. Muito bem, vamos seguir agora. Qual é a missão da organização davidiana? Qual é a missão? Ok? A missão da organização davidiana, segundo a Wikipédia, dos davidianos do sétimo dia,
é anunciar e preparar o caminho para a restauração do reino de paz de Davi, previsto na Bíblia. Olha só o que diz a Wikipédia, hein? Previsto onde? Na Bíblia. Vai lá, pergunta para um pastor. Vai dizer, não, isso não está na Bíblia, não. Wikipédia diz a missão da missão davidiana é anunciar e preparar o caminho para a restauração do reino de paz de Davi, reino davidiano, previsto na Bíblia. Este reino davídico é para trazer paz na terra e boa vontade para com os homens. A missão afirma que realizará isto primeiro, chamando por uma reforma na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre vê que a Igreja Adventista tem um papel determinante na pregação da mensagem da vara, porque é a Igreja de Deus. É a igreja onde estão as primícias, os 144 mil. É a igreja que Deus está, na qual Deus está preservando os 144 mil. Ok? Você pode discordar comigo, mas está na Bíblia. E depois pregando as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14 pelo mundo. Acredita-se que isto preparará um povo para a segunda vinda de Cristo e conduzirá ao fim de toda tristeza e sofrimento. Os principais temas da mensagem da vara publicada por Victor Utef, olha só o que diz, né? Os principais temas da mensagem da vara publicada por Victor Utef estão abaixo listados. Quais são esses temas? Eu vou correr bem rápido esses temas aí. Um chamado para uma reforma, né? Os davidianos acreditam que a igreja adventista tornou-se relaxada em seus padrões, práticas e devoção a Deus, e que as instituições da igreja mudaram em relação ao padrão de funcionamento e propósito do fundador original. Isso é mais do que evidente que sim. Tanto assim, as escolas adventistas se tornaram tão caras que agora só pessoas que têm muito dinheiro, pessoa classe meia alta ou classe alta, né? Que pode frequentar essas igrejas, essas escolas da igreja, né? Ou talvez alguns recebem uma bolsa de estudo, né? Mas no geral são escolas caras, né? Bem acima da média, ok? Hospitais também caros. Então se tornaram instituições para ganhar dinheiro, vamos ganhar recurso. Então é isso aí. Então, isso que diz para trazer uma reforma aí. Tudo bem. Chamado para a reforma. O que mais? O propósito fundamental da mensagem da vara do pastor é identificar a identidade corporativa dos 144 mil de Apocalipse capítulo 7. Ok? Esse tópico tem sido um assunto muito discutido no Adventismo por muitos anos. O Utef acreditava ter recebido revelações que desvendaram o mistério. Primeiro, ele afirmou que os davidianos, ou seja, os adventistas na Laodiceia, eram os mesmos grupo que os selados. Os selados encontrados em Ezequiel 9. Ok? Em seguida, Utef descreveu os davidianos como judeus cristãos que haviam perdido sua identidade racial ao longo do século. Finalmente, ele descreveu os davidianos como aqueles que pregariam a todas as nações e reuniriam uma multidão inumerável a pessoas que aceitariam os ensinamentos dos davidianos. A respeito deste último ponto, Utef declarou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia havia ensinado pontos de vista quase idênticos apenas 3 anos antes da publicação do seu livro A Vara do Pastor, volume 1. E Utef sentiu que não deveria ter sido um ponto de discórdia. E realmente sim, tem um pregador, acho que é Taylor Bunch, que tinha publicado na revista Times, né, no ano 1927, um estudo sobre isso, o selamento dos 144 mil, que é da igreja, e da grande multidão que viria de pessoas fora da igreja. Então, o que o Utef trouxe não era algo totalmente novo para a igreja. Já eles pregavam, de certa maneira, essa coisa. Então, ele não viu por que a igreja discordou com ele com relação ao selamento dos 144 mil e a identificação também da grande multidão, já que pastores também pregavam quase idênticos, né? Assim. Ezequiel 9. Embora seja amplamente atribuído a seus pontos de vista,
O Tef não foi o primeiro escritor ligado ao Adventismo, a fundir Ezequiel 9 com Apocalipse 7. O pioneiro adventista do sétimo dia, Tiago White, foi o primeiro a fazer a ligação na primeira publicação da Igreja Adventista do sétimo dia, que é a Vivian Hale, né? Sua esposa, a profetisa da igreja, Ellen White, fez a ligação mais tarde com mais detalhes. O Tef confiou fortemente na ligação de Tiago White, mas é o único em descrever o evento em detalhes como o início do julgamento investigativo para os vivos. Então, não foi só o Tef que falou a ligação entre Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Tiago White tinha falado isso. Primeiro falou isso foi o Tiago White, depois sua esposa, Ellen White, ligando Ezequiel 9 com o selamento dos 144 mil. Então, mais uma vez, eu não sei por que eles rejeitaram essa mensagem do Tef. Ok? Só Deus sabe, né, irmãos? Mas aqui estão as provas. Eu estou citando a Wikipédia também colocando as fontes, que Ellen White realmente falou disso, né? O Tef também é o único a descrevê-lo como, seja Ezequiel 9, como a purificação da purificação final da igreja e a colocação do seu cumprimento pouco antes do ajuntamento da grande multidão. O Tef sustentou que a matança mencionada no texto foi um evento literal, futuro, realizado por anjos. Veja só, a matança de Ezequiel 9 é um evento literal, futuro, realizado por quem? Por anjos. Não por pessoas, não por davidianos. Infelizmente, muitos pastores pregam, muitos líderes, né? Inclusive pastores talvez mal informados, dizem que os davidianos dizem que são eles que vão fazer a matança. Já ouvi isso várias vezes, né? Ao longo da vida. Mas, infelizmente, eu creio, a minha opinião pessoal, eu creio que essas pessoas deveriam estudar mais antes de falar, tá? Eles deveriam ler antes de falar. E não ser um analfabeto funcional. A pessoa sabe ler, sabe pesquisar e pega o microfone e fala besteira. Mas que diz a própria Wikipédia? Que vai ser um evento literal, ainda futuro, que será realizado por anjos. Olha, veja só agora, que diz a própria fonte. Uma declaração publicada pelo escritório das publicações de Ellen White, 25 anos após a morte de Utef, parece comprovar esta afirmação. Ou seja, publicaram uma declaração de Ellen White comprovando, né, que parece comprovar a afirmação que Utef fez na vara sobre Ezequiel 9. E especialmente nós podemos ler, fazer um parêntese aqui, Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, diz que estudar o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente. Então ela fala que vai ser um evento literal e que também ligações com Ezequiel 9, com Apocalipse 7. Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é o mesmo evento. Testemunhos para Ministros, página 445. O Tef também é às vezes acreditado com o ensino de que os davidianos executarão a matança profetizada. Entretanto, os escritos de Utef não refletem tais ensinamentos e contêm uma negação direta dessa afirmação, rejeitando tal opção como absurda. Então, Utef rejeitou isso como absurdo. Então, a própria vara diz que é absurdo que um ser humano possa fazer a matança de Ezequiel 9. São os anjos de Deus. Eu não sei de onde as pessoas tiram tantas acusações para acusar os Davi de hoje. Os davidianos. De onde eles tiram tantas acusações? A única resposta é a seguinte: já que não tem prova na Bíblia e o espírito de profecia que Deus vai cumprir essa profecia de Ezequiel 9, a única maneira que eles têm, a única arma que resta é a mentira. Acusar, dizendo que as pessoas que pregam na vara que vão fazer a matança. Mas a Wikipédia diz que os escritos de Utef não refletem tal ensinamento. Não tem como. E esses escritos rejeitam uma noção dessa como absurda. Então, existe uma intenção deliberada da parte de muitos
na igreja adventista para denigrir aqueles que estudam a vara, colocar eles da pior forma possível, como fanático, como perigoso, pessoas que vão matar os membros. E essa acusação só pode vir de Satanás. Então, mais uma vez, em vez de ser servos de Deus, aqueles que fazem isso, todos aqueles que fazem tais obras, estão se identificando com Golias, que queria matar Davi e queria humilhar o povo de Deus. Estão se identificando com o próprio inimigo. Então, tenha cuidado. Seja inteligente. Analise antes de falar. Pesquise antes de falar. Ok? Mais um ponto. O julgamento investigativo para os vivos. O conceito do juízo investigativo é quase exclusivo dos adventistas do sétimo dia. É verdade. O juízo investigativo é algo da igreja adventista, praticamente. Acredita-se que a vinda de Cristo seja iminente, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Um julgamento deve ocorrer no céu, que constitui uma revisão dos registros para ver quem será salvo e perdido. Ananias 7, 9 e 10. Em comum, só uma pequena correção aqui, é para revisar os registros os registros aí, para analisar a vida de cada ser humano ali, né? Cada ser humano. As pessoas já morrem salvo ou perdido. O juízo investigativo para os mortos, né? Depois para os vivos vai ser outro, né? Separação mesmo, separação física, né? Para os mortos, a pessoa já morre salvo ou perdido. Então ela diz assim, em uma revisão dos registros para ver quem será salvo e perdido. Pequeno erro, mas dá para entender o que os editores da Wikipedia quis dizer, né? Revisar, né, as obras das pessoas e cada um será recompensado segundo as suas obras, boas ou ruins, né? Em comum com os adventistas do sétimo dia, os davidianos acreditam que este julgamento começou em 1844 com os mortos. O TEF explicou que o julgamento para os vivos não era apenas uma investigação nos registros no céu, mas também uma investigação nas pessoas na terra, primeiro na igreja, depois no mundo. Ok? Uma pequena parêntese, o grande conflito também, página 425, apoia essa ideia. Okay? Enquanto Deus está fazendo um julgamento lá no céu, deve haver uma purificação na igreja com as pessoas aqui na terra, ou seja, não só no céu, mas na frente a obra do julgamento vai se trasladar aqui na terra. Okay? Mas em outro estudo eu explico melhor. O TEF, né, nunca fixou uma data para quando isso ocorreria, mas afirmou que começaria na igreja adventista e foi profetizado em Ezequiel 9 e Mateus capítulo 13, verso 30. Segundo o TEF, os 144 mil seriam aqueles que sobreviverão ao julgamento na igreja. Tá? Então vemos que o TEF nunca colocou uma data, mas quando ele morreu, a sua mulher, inspirada pelo espírito de Satanás, botou uma data e nós sabemos o que aconteceu. E até hoje, muitos acusam a vara, dizendo que a vara colocou data. Falta de leitura ainda, né? Falta de leitura. A pessoa não lê, talvez ouviu isso de uma pessoa que tem má índole, de criticar e de denigrir, aí vem e repete como papagaio, continuando a obra de Satanás. Mas veja só o que está dizendo a Wikipédia. O TEF nunca colocou uma data. Quem colocou a data foi a sua mulher, Florence UTEF, né? Português. Ok, agora essa parte tenho que fazer uma outra parte, né? Vai dar eu creio que é a quinta parte ou a sexta parte, não lembro mais. Mas a próxima parte aí, o próximo vídeo, eu vou continuar exatamente nesse slide aí. O reino pré-milenar. Vamos ver o que diz a Wikipédia sobre esse ponto. Estamos vendo os principais temas da vara do pastor. Os principais, vemos sobre os 144 mil, Ezequiel 9, o julgamento investigativo para os vivos, né? E agora chegamos nessa parte aí, e são já 34 minutos, e eu não quero fazer vídeos longos, porque eu sei que o povo não tem tempo para analisar não tem tempo, trabalham, né? Então vamos parar fazer vídeos curtos, até 30 a 35 minutos, para que todos possam, no seu tempo, né, analisar, tá? Então, Deus abençoe vocês. Vamos agora na próxima parte sobre a história da história da mensagem da vara do pastor.
chegado em 1929, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está chegando agora no Brasil. É a sua oportunidade hoje de analisar esta maravilhosa mensagem, para você ver se realmente tem base ou não. Próxima parte, o reino pré-milenar, um dos pontos que está fazendo muita controvérsia na teologia adventista. Será uma coisa? Será bíblico? É bíblico ou não? Como comprovar realmente essa mensagem do reino pré-milenar? Até a próxima parte aí sobre a mensagem, a história da mensagem da vara do pastor.